Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de análises laboratoriais, bioquímicas e hematológicas. Eu sou a professora Andressa e vou falar um pouco sobre as análises hematológicas das alterações eritrocitárias. Mas antes de nós iniciarmos de fato o tema da primeira aula dessa disciplina, eu quero falar um pouco para você o porquê que nós vamos estudar essa disciplina, qual que é a importância dela na matriz curricular do curso, principalmente. Bom, um dos passos ali, dos caminhos que o farmacêutico pode tomar é a questão das análises clínicas, né? Acaba abrangendo ali uma grande área de atuação e essa disciplina ela vai trabalhar especificamente essa questão das análises, né? Então, lembram-se que lá no início do curso, muitas vezes nós nos damos ali de encontro com disciplinas mais básicas. Por exemplo, professor, já estudei farmacologia, fisiologia, até mesmo microbiologia, imunologia na parte básica. E agora é o momento de aplicar na clínica esses conhecimentos. E também, além dessa junção, né, a gente vai tentar ali conseguir conciliar esse aprendizado, né, da ciência básica, na verdade, com a atuação da clínica. Então é nessa disciplina que você vai compreender melhor como que eu faço uma análise laboratorial. Por exemplo, um paciente que tem alteração da glicose, o que significa isso? Quais são os métodos mais utilizados hoje em dia para se mensurar, né, para medir ali a concentração da glicose no sangue? Será que é só o sangue que eu posso utilizar? Quais são os tipos de amostras biológicas que são utilizadas nas análises clínicas para se avaliar ali as condições do paciente? E também para que serve essas análises laboratoriais, né? Para que servem os exames laboratoriais, né? Nós temos ali várias áreas, a imunologia, a hematologia, microbiologia, bioquímica, imunologia, enfim, são vários setores ali e ao longo da disciplina nós vamos trabalhar um pouquinho, né, em relação a esses setores, mas juntando ali em relação aos marcadores. Então, por exemplo, uma função renal, como que eu avalio a função renal do paciente, como que eu avalio a função hepática, a parte hematológica, que é muito importante, nós damos início à nossa disciplina falando da parte hematológica, né? Eu acho que a grande maioria de vocês, se não todos, já foram ao médico e o médico já solicitou um exame de sangue, né? E nesse exame de sangue, o primeiro ali é o hemograma. E o que quer dizer, né? Como que eu faço uma análise desse hemograma, como que eu realizo a leitura desse hemograma e não só isso, como que eu faço, qual que é todo o procedimento para se ter esse resultado, certo? E o profissional, né, o farmacêutico, ele está também atuando em todos esses setores. Então, visto isso, vamos contextualizar a aula de hoje. Então, hoje eu vou falar para você, começando ali, trabalhar um pouco a respeito das células sanguíneas. Então, nós vamos falar um pouco da hematopoiese, como que ocorre essa formação das células sanguíneas, como que é essa maturação, quais são essas células sanguíneas. Então, nós vamos trabalhar ali a identificação e a diferenciação dessas células jovens que vão se maturando e também quais são as células que nós evidenciamos na periferia, ou seja, no sangue circulante na periferia. Confecção e coloração também do esfregaço sanguíneo e as alterações eritrocitárias, né? Então, eritrócito é o mesmo que hemácia. E quais são essas alterações? Também vou falar sobre o eritrograma, apresentando ali as alterações possíveis, né, nesse hemograma e falando também a respeito do hematócrito e o cálculo dos índices hemantimétricos e a contagem de reticulócitos. E também explicando o que significa cada tipo de célula. Certo? Então, ali nós temos, por exemplo, no hemograma, que também nós podemos falar de eritrograma, porque eritrócito é o mesmo que hemácia, certo? E nós temos vários índices ali que podem ser mensurados. Então, eu tenho a questão do número de hemácias, a quantidade de hemoglobina presente, né? Vocês sabem que dentro das hemácias nós temos a hemoglobina, que é a responsável ali por carregar, né, levando, digamos assim, levar o oxigênio até as demais células. E nós temos vários outros índices também que eu vou explicar na aula de hoje que vai me orientar para compreender a questão da morfologia dessas células, dessas hemácias, e também vai me dizer ali em relação à quantidade de hemoglobina dentro dessas hemácias, em relação ao tamanho também. E, vamos supor, numa alteração fisiológica, numa alteração patológica, nós temos ali, por exemplo, as anemias, né? Existem vários tipos de anemia, mas existem as anemias por deficiência, né, de ferro, por exemplo. E uma anemia com deficiência de ferro, que é a anemia ferroprima,
quais são as alterações que vai causar nesse hemograma, certo? E também como que eu consigo visualizar quais são os índices que são analisados no hemograma. E como que eu faço a confecção desse hemograma. Então tudo isso nós vamos dar uma olhada na aula de hoje. Mas antes eu quero iniciar a aula com uma situação problema. Então eu peço para que você preste atenção na situação problema que eu vou apresentar e ao longo da minha explicação que você tente responder essa situação problema. Então, a situação problema ela vai falar sobre o hemograma especificamente. Então, nós temos aqui a Júlia, que ela é uma residente de análises clínicas de um hospital universitário da sua cidade e ela precisa escrever um caso clínico para apresentar nos encontros semanais com a turma da residência. E a Júlia analisa um dos pacientes do hospital. Então, nós precisamos ajudar a Júlia na interpretação dos resultados para montar o seu caso clínico, certo? Ao longo da minha explicação, eu peço para que você vá anotando ali também em relação a esses índices, né? O que nós temos ali no hemograma, o que significa, qual é o valor de referência que eu vou apresentar, para depois, ao apresentar para você esses dados do hemograma, né, que a Júlia precisa avaliar ali para elaborar o seu caso clínico, para que ali você consiga também fazer a interpretação daí acompanhando na aula, certo? Então vamos iniciar falando um pouquinho ali sobre o eritrograma, sobre as células, sobre as hemácias, na verdade. Então, vamos dar uma olhadinha em relação à hematopoiese. Quando nós falamos em hematopoiese, nós falamos na formação das células sanguíneas. E as células sanguíneas, elas são formadas, elas são desenvolvidas inicialmente na medula. Tá? Então, é na medula onde nós temos ali a origem, digamos assim, das células sanguíneas, das hemácias. Então, nós temos ali uma célula-mãe, que ela é uma célula única e indiferenciada, e é dessa célula-mãe que nós temos ali a formação dessas hemácias e também a formação das células de defesa, por exemplo. Então, nós temos aqui toda a diferenciação das células de defesa, por exemplo, os neutrófilos, que são células fagocitárias, são células que liberam substâncias para degradar ali o micro-organismos e elas têm também toda a sua maturação. Então, nós temos aqui, por exemplo, o promielócito, que é a célula mais jovem da linhagem dos linfócitos, e o neutrófilo, que é liberado na periferia. Então, veja que nós temos o sangue e a periferia, certo? E também a questão de outras células de defesa, como, por exemplo, os monócitos, que no sangue dá-se esse nome, que é uma célula fagocitária, e quando ele migra para o tecido, nós temos o famoso macrófago ali, muito importante na defesa do nosso organismo. Então, aqui para vocês compreenderem que a proliferação das células sanguíneas ocorre na medula óssea. E ali na medula óssea, nós temos um ciclo de divisão celular que vai se tratar de um processo central da hematopoiese. Então, a hematopoiese é isso, é a formação de células pertencentes ao sangue ali. E na célula-tronco é onde ela consegue sofrer várias divisões, essa célula-mãe, e ali ela tem a sua maturação. E as células, elas vêm do saco vitelínico, ou seja, quando a gente é um feto, na verdade, é onde já inicia ali toda a formação dessas células, toda a linhagem linfóide, que nós falamos que são as células como plaquetas, monócitos, e a mieloide, plaquetas e monócitos, e as linfóides, que são os linfócitos, por exemplo. E existem diferença também em relação ao local de maturação das células, de formação das células sanguíneas, quando a gente compara uma criança e um jovem, certo? Porque nós temos ali estímulos hormonais, como a eritropoetina, que ela é extremamente importante para essa hematopoiese. A eritropoetina é uma glicoproteína produzida nos rins, por exemplo. E nas células renais, em torno de 90% é produzida nos rins e 10% ela é produzida no fígado. Essa é a eritropoetina. E ela atua como fator de crescimento que vai regular a produção da linhagem das hemácias ali. E nas crianças e nos adultos nós temos ali diferença também da quantidade, né, de locais onde pode ocorrer ali a hematopoiese. Então vejo que na criança a gente tem praticamente em todos os ossos do corpo e no adulto já existe uma certa limitação. Em relação a essa questão dos estímulos hormonais, em relação à eritropoetina, como eu comentei, ela é produzida no rim. Então imagina um paciente com doença renal crônica. O que vai acontecer? Um paciente com doença renal crônica, ele vai ter lesões no rim. E exatamente por isso, de acordo com a progressão dessa doença, o que vai acontecer? O rim vai ter uma diminuição na
substância da eritropoetina, vai estar reduzida a eritropoetina nesses pacientes e, consequentemente, são pacientes que vão apresentar anemia, conforme vai tendo a progressão da doença, certo? Então, essa questão é muito importante, porque muitas vezes essas alterações hematológicas, elas não estão isoladas, né? Muitas vezes você tem um paciente que ele tem uma alteração hematológica, por exemplo, ele tem uma anemia ali instalada, mas essa anemia é decorrente de uma outra causa, de uma outra doença, por exemplo, e muitas vezes de acordo com o tipo da doença, se não for tratada, né, se não for ali orientada, diagnosticada, ele não vai ter uma melhora da outra condição, que seria a anemia. Mas, claro, nós temos outras questões também, fatores de nutrição, deficiência de ferro, de vitaminas, né, o ácido fólico, B12, que pode levar também a anemias específicas. E uma outra questão, que existem anemias que têm ali fatores genéticos envolvidos também, certo? Então, vocês vejam que muitas vezes nós não temos apenas um caso isolado ali, então um paciente que apresenta apenas a anemia instalada. Claro, existe sim, mas dependendo do caso, é muito importante também dar uma olhada ali em relação ao histórico do paciente, conseguir compreender também as outras doenças, as outras comorbidades que esse paciente pode vir a apresentar. Então, vamos continuar aqui falando um pouco mais sobre as hemácias, né? Então, na ordem de maturação, nós temos nas hemácias o proeritroblasto, que é a célula mais jovem. Depois nós temos o eritroblasto policromático e o reticulócito e o eritrócito. Então, o reticulócito é a hemácia jovem, basicamente. E esse reticulócito, por ser classificado como uma fase prévia da maturação da hemácia, na corrente sanguínea nós encontramos o quê? Os eritrócitos, as hemácias. Existem reticulócitos na periferia? Sim. Né? Se você fizer uma coleta de sangue venoso, ele vai ter ali, você vai ter uma certa concentração de reticulócitos, mas existe um limite também. Por quê? Porque são células jovens. A maior concentração está onde? Na medula óssea, ok? Caso você faça um exame e é detectado um aumento de reticulócitos na periferia, é um sinal de alerta. Porque o que significa? Significa que a medula óssea está tendo que liberar uma quantidade maior, está tendo que liberar de uma forma urgente, né, de uma forma emergente ali, as hemácias jovens, ou seja, eu estou tendo algum problema na hematopoiese, certo? Eu estou tendo alguma deficiência ali na hematopoiese, alguma falta de hemácias ou na sua quantidade, ou no ferro, ou outras substâncias que faz parte da hematopoiese, e dessa forma a medula ela está tendo que liberar para a periferia uma quantidade de hemácias jovens, né? Não deu tempo, digamos assim, de realizar a maturação. Então, esse marcador, o reticulócito, também é muito importante para identificar ali a situação do paciente. Visto que pacientes com doença renal crônica, que foi o exemplo que eu dei, que apresentam uma diminuição na eritropoetina devido à lesão renal, o que pode acontecer? Você vai ter uma diminuição de hemácias na periferia e, consequentemente, a medula vai ter que liberar mais reticulócito. Então, você vai ter ali nesses pacientes, já com anemia instalada, no caso, um nível mais elevado, né, dessa doença, você vai ter um aumento de reticulócito na periferia, uma diminuição de hemoglobina e de hemácias. Esse é um exemplo ali de uma doença já instalada, para você compreender um pouco mais como que isso funcionaria. Então, existem algumas situações que aumentam o estímulo da produção de eritropoetina pelos rins. Então, como eu comentei, a questão da anemia, quando a hemoglobina é incapaz de liberar oxigênio adequado por algum motivo, né, você tem uma diminuição de hemoglobina, e disfunções cardíacas também podem levar a esse estímulo. E a hematopoiese, ela apresenta alguns fatores que vão influenciar ali na sua ocorrência. Então, nós temos ali fatores de crescimento que podem influenciar, como citocinas e interleucinas, fatores hormonais, como estrógenos, andrógenos, hormônios tiroidianos, corticosteroides, adrenalina, que também podem influenciar na eritropoetina, na hematopoiese. Fatores nutricionais, como eu comentei, então a falta de vitaminas, como vitamina do complexo B, que é o ácido fólico e B12, ferro e proteínas podem também estimular, ter ali um estímulo da hematopoiese, por isso que você vai ter aquelas células jovens na periferia que eu comentei. Integridade do tecido, estímulos patológicos como inflamação, infecção, sangramento. Então, o paciente que apresenta um sangramento, está tendo ali uma hemorragia, por exemplo,
que vai acontecer? Você vai ter também uma diminuição das hemácias, porque você está perdendo sangue. Dessa forma vai ativar, vai estimular a hematopoiese e você vai ter ali também uma quantidade maior de células jovens na periferia. E quando nós trabalhamos com a questão ali das células troncos, que vão se originar o quê? No embrião, né? Muitas vezes nós ouvimos ali falar de pesquisa, acho que hoje não se fala mais tanto, né? Mas existia uma época que era bastante polêmica essa questão de uso de células-tronco em pesquisas, né? A questão também de células-tronco para transplante, principalmente para pacientes ali que têm determinados tipos de cânceres, como a leucemia, enfim. Mas a célula-tronco é essa célula indiferenciada, essa célula stem cell que a gente fala, né? Que ela tem essa alta capacidade de se diferenciar em outra célula, e essa célula-tronco, ela está presente principalmente no feto, né? Está presente principalmente ali na criança, né? No feto, e também no cordão umbilical. E dessa forma nós temos ali essas células tronco que vão se diferenciar principalmente nas células hematológicas. Então vamos dar uma olhada aqui e continuar falando sobre as células tronco, que a partir do saco vitelínico, né? Então aqui é importante, essas células caem primeiro na circulação embrionária e depois na circulação fetal. E uma vez na corrente sanguínea, as células troncos vão atingir os tecidos e vão formar os órgãos hematopoéticos, que nós temos ali, por exemplo, os órgãos hematopoéticos, que são o baço, que é onde ocorre a maturação dessas células do sangue, o fígado e a própria medula óssea, são locais classificados como órgãos hematopoéticos. E a medula óssea ela é considerada como o órgão hematopoético primário. Por quê? Porque é onde nós temos ali principalmente, é o principal local que nós temos a hematopoiese acontecendo. Outros órgãos, né, como eu comentei aqui, o fígado e o baço, já são considerados órgãos secundários, né, órgãos hematopoéticos secundários. E o timo, então lembrando, o timo é aquele osso, né, no centro da caixa torácica, né, entre as costelas, é nele que tem ali a maturação dos linfócitos T, e por isso também é considerado um órgão primário de maturação, ok? Falando um pouco mais sobre a medula óssea, bom, quando nós envelhecemos, a medula óssea vai perdendo sua capacidade de hematopoiese, por isso que é muito mais comum você encontrar ali alterações hematopoéticas em idosos. E devido à sua gradual substituição do tecido adiposo. Então, nós temos ali o tecido adiposo na medula, e esse tecido adiposo é classificado como medula amarela, tá? Esse tecido adiposo é classificado como medula amarela, e quando atingimos a senilidade, estamos envelhecendo, o mesmo tecido adiposo medular é substituído por um tecido mais fibroso, passando a ser denominado medula cinzenta, e é caracterizado por ter pouca atividade hematopoética. E dessa forma, ocorre de forma natural uma redução da hematopoiese. Por isso que é uma faixa etária muito importante para se ter ali um cuidado maior, principalmente em relação aos diagnósticos de alterações hematimétricas, né, em relação às alterações eritrocitárias. Então, nós temos ali, primeiro que idosos, né, muitas vezes são pacientes que já apresentam ali alguma outra comorbidade, né, talvez hipertensão, dislipidemia ou diabetes, que podem também ser fatores ali de propensão que vai desencadear uma anemia, né, se instalando também. Então, são pacientes que é preciso ter um cuidado especial, principalmente não só em relação ao diagnóstico, mas são pacientes que vai ter ali o controle, né, periódico dentro ali da clínica. Então, são pacientes que vão estar realizando exames de forma periódica para se ter ali o acompanhamento das condições de saúde desse paciente. Então, imagina, voltando lá no exemplo que eu falei, né, do paciente com doença renal crônica. Então, o paciente com doença renal crônica, ele não tem só a lesão no rim. Muitas vezes ele vai apresentar hipertensão arterial também, vai apresentar alterações no perfil lipídico, vai ter um colesterol elevado, vai ter uma diabetes. Muitas vezes são pacientes que, devido à diabetes, tem alteração ali, lesão renal, e como consequência, como eu comentei, vai ter anemia ali. Então, vejo que é muito complexo quando a gente trabalha com a questão clínica, né? Porque é muito difícil você visualizar uma doença especificamente. A gente tem que ter esse leque mais aberto e conseguir analisar todas as doenças, né? Todas as condições ali que o paciente apresenta e
conseguir não só em relação a compreender como cada doença está, né, se comportando, mas também o tratamento, se aquele tratamento está sendo eficaz. Principalmente quando esse paciente tem ali um acompanhamento periódico, né, com o especialista, os exames muitas vezes são os mesmos exames ou tem um ou outro exame a mais, mas para quê? Exatamente para se acompanhar a evolução do paciente, se ele está evoluindo ou se ele não está evoluindo, não só em relação à doença, né? Muitas vezes você não quer que ele deve estagnar na doença, se é uma doença crônica que não tem cura, ao paciente o ideal é que ele não progrida, certo? E também existem doenças que têm tratamento e você precisa avaliar se aquele tratamento está sendo eficaz. Por isso que as análises laboratoriais é de extrema importância, não só para fechamento de diagnóstico, mas também para acompanhar a situação clínica do paciente em relação a evitar ali danos maiores daquela doença, né, como uma questão de prevenção também, e acompanhar o tratamento desse paciente e pós-tratamento também, para identificar se foi eficaz, certo? Então vamos continuar falando aqui sobre as hemácias. Então, em relação às hemácias, como eu comentei, são as células vermelhas, né, existem, ela tem essa coloração devido à hemoglobina que está presente no seu interior. A sua morfologia, ela é um disco bicôncavo, né, parece uma rosquinha, na verdade, e vejam, aqui é uma imagem no microscópio. Então, aqui a gente tem uma lâmina hematológica feita, um esfregaço sanguíneo e corado, certo? Uma coloração específica também, onde é possível visualizar duas células de defesa, duas células ali do sistema imunológico e as hemácias. Então, veja, as hemácias, ela apresenta uma forma bicôncava e no centro, vejam, essa luz mais clara, essa coloração mais esbranquiçada no centro, ocorre por quê? Porque a luz do microscópio incide de baixo para cima na lâmina e você visualiza essa coloração mais esbranquiçada no centro das hemácias exatamente porque ela não apresenta núcleo, tá? E essa é uma coisa importante também. Os reticulócitos, por ser a célula hemácia jovem, ele apresenta núcleo. Conforme ele vai maturando, ele vai perdendo esse núcleo também, certo? As demais células ali mais jovens da linhagem das hemácias, elas têm, então, de início, a hemácia tem núcleo, mas conforme ela vai tendo a sua maturação, ela vai perdendo esse núcleo. Por isso que a hemácia que nós conhecemos, ela não tem núcleo e é dessa forma que ela vai se apresentar no microscópio, ok? Vamos continuar falando sobre a morfologia das hemácias. Então, além de ser um disco bicôncavo, ela também vai apresentar de 7 a 9 micrômeros de diâmetro, mais ou menos 2 de altura e 1/3 do volume ocupado por hemoglobina, tá? Essa questão é muito importante também, porque se existe alguma alteração na morfologia das hemácias, nós também vamos ter uma alteração na quantidade de hemoglobina, que pode ser a causa de uma determinada anemia sendo instalada ali nesse paciente. Em relação à maturação das hemácias, como eu comentei, então aqui está mais claro essa linhagem de maturação. Então nós temos aqui o proeritroblasto, que é a célula originada, né, a primeira célula ali da linhagem das hemácias. Depois nós temos o eritroblasto basófilo, o eritroblasto policromático, seguindo de eritroblasto ortocromático, o reticulócito, então veja que o reticulócito ele tem fragmentos no núcleo, e a hemácia em si sem núcleo já. Então essa linhagem aqui é o mesmo dessa imagem, mas nessa imagem seria a imagem utilizando um microscópio. Então é a mesma passagem ali do proeritroblasto até as hemácias dentro dessa linhagem de maturação, certo? E quando as hemácias, então só lembrando, as hemácias ela tem uma meia-vida de 120 dias, né? É o tempo de duração ali da hemácia, a média, né, de dias que a hemácia vai viver. E como que ocorre ali quando chega ali no 100º, 20º dia da hemácia, o que ocorre? Essa hemácia, ela precisa ser fagocitada pelos macrófagos. E essa etapa de fagocitose da hemácia já envelhecida, digamos assim, pelos macrófagos, nós damos o nome de hemocaterese. E essa hemocaterese é um processo de destruição das hemácias envelhecidas, que vai ser fagocitado pelo macrófago, e isso vai ocorrer no baço. Tá? Então veja, para quem acha que o baço não tem função aqui,
é um exemplo, né? Então, ele é lá no básico que vai ocorrer essa hemocaterese, que é essa destruição das hemácias, para dar lugar para vir mais hemácias jovens. Então, caso o paciente também tenha uma diminuição da vida média das hemácias, dependendo desse determinado paciente, as hemácias estão vivendo menos. Então, ele tem uma hemocaterese acelerada. Dessa forma, também vou ter ali uma alteração na hematopoiese desse paciente, certo? Outra questão importante são os leucócitos, tá? Então, os leucócitos são células de defesa da linhagem linfóide, né? Então, nós temos aqui os leucócitos que podem se dividir em polimorfonucleares ou mononucleares, tá? Então, aqui tem a ver ali com o núcleo deles. Então, nós temos algumas características importantes. Todas essas células são células que nós visualizamos no microscópio, tá? Então, é exatamente por isso que é tão importante para um hematologista compreender e conhecer a fisiologia, né? O que é o normal, para depois nós compreendermos o que é a alteração. Senão, não tem como a gente conseguir comparar, certo? Então, por exemplo, a hemácia. Mostrei para você como que é uma hemácia ao olho, né, ali do microscópio, numa objetiva mais aproximada em relação à sua morfologia. Depois nós vamos ver as alterações das hemácias. E agora nós estamos vendo as células de defesa que nós encontramos ali no sangue periférico e eu vou explicar um pouco sobre cada célula, qual que é as suas características morfológicas, qual que é a sua função e depois nós vamos trabalhar também com as suas alterações, certo? Claro, no hemograma você tem ali a contagem também de segmentados, a contagem de linfócitos, enfim. E isso vai já me dar um indicativo, o hemograma, o leucograma vai me dar um indicativo já se tem alguma alteração. Então, o hemograma, né, essa análise ali do sangue, que muitas vezes é o primeiro que o médico pede, ocorre por quê? Porque qualquer alteração fisiológica que nós tivermos, uma das primeiras alterações que vai ser evidente, vai ser de fácil análise, né, de fácil evidência ali que vai ter alteração, vai ser os índices hemantimétricos, né? Nós vamos ter ali alteração nas hemácias, no nível de hemoglobina, alterações nas células de defesa e tudo isso eu consigo ali ter ali um direcionamento melhor com essas análises para evitar possivelmente também exames mais invasivos, certo? Por isso que muitas vezes você tem como se fosse um caminho a percorrer ao ir ao médico e os exames que ele vai pedindo, claro, para sempre evitar que o paciente seja exposto ali a um exame mais invasivo. Caso não seja possível, claro, ele vai solicitar até ele conseguir ali dados suficientes para fechar o diagnóstico. Então vamos falar um pouco mais sobre essas células. Então aqui, na linhagem dos linfócitos, os polimorfonucleares, eles são classificados como granulócitos e são subdivididos em neutrófilos, em torno de 62%, então a grande maioria das células de defesa do nosso sangue periférico é composto por neutrófilos. Então é muito fácil você encontrar essa célula na lâmina. Uma outra célula também é o eosinófilo, 2,3%, o basófilo, 0,4%, e na linhagem de agranulócitos, né, que são os mononucleares, nós temos os monócitos e os linfócitos T e B, certo? Então, de forma resumida, o segmentado também é denominado polimorfonuclear, devido ao fato de seu núcleo ter aspecto irregular, né, entre 2 ou a 3 lobulações. Então, é exatamente por isso que ele se chama polimorfonuclear, porque ele tem aqui, ó, um núcleo dividido, né, de 2 ou 3 lóbulos e ele está conectado ali a uma cromatina, por pontes de cromatina. Diferente dos monócitos, você visualiza um único núcleo, mas também de um formato irregular, certo? E essas células, elas apresentam, deixa eu voltar, granulações no seu interior, e essas granulações são substâncias que vão servir ali também para defesa, como, por exemplo, as peroxidases. Bom, em relação aos leucócitos, agora eu vou falar especificamente sobre cada um deles. Nós temos ali os segmentados, que são os neutrófilos, que possuem todas as características que nós falamos, além de a presença de granulações secundárias bastante finas, né? O que isso significa? Quando a gente observa os segmentados no microscópio, você consegue visualizar de uma forma bem fácil o núcleo
bastante denso e ele está ali em 2 ou 3 lobulações. Pode variar até 5 lóbulos, tá? Ele também vai levar um nome específico, mas ele tem ali a questão da segmentação do núcleo e essa questão das granulações finas, você consegue visualizar que existe ali granulações no seu interior, mas não é nada que te impeça de visualizar o núcleo, por isso que são finas, certo? E isso que vai caracterizar ali os neutrófilos, que é a primeira célula de defesa que chega ali no local da lesão. Outra célula também, aqui é um exemplo de neutrófilo já com 5 lobulações, por exemplo, certo? Então vamos focar ali nas células onde eu coloquei as setas para vocês visualizarem. Outro tipo de leucócitos são os eosinófilos, que possuem granulações específicas, muito características. Então aqui é fácil na lâmina você visualizar um leucócito com o núcleo segmentado, 2 lobulações, por exemplo, e aqui já existem a presença dos grânulos maiores e uma cor mais voltada para o laranja, por exemplo, uma cor mais rosácea, diferente do núcleo, que cora uma coloração mais roxa, certo? E dessa forma você consegue ver 2 lóbulos e granulações maiores já. Dessa forma são menos numerosas e bem maiores que dos neutrófilos, de uma forma que não impede que você visualize o núcleo, mas no citoplasma você consegue visualizar bem essa presença desses grânulos. Uma questão importante, quando eu tenho um aumento de eosinófilos no sangue periférico, isso pode ser um indicativo de infecção por parasitas, tá? Então, infecção parasitária. Só a título de curiosidade ali. Mas para vocês também compreender como é importante conhecer essas células e analisar a quantidade delas no sangue periférico, certo? Outra questão são os segmentados basófilos, que possuem granulações metacromáticas. Então, veja que essas granulações já são mais roxas, né, quase da cor do núcleo praticamente, e são bem maiores, né, por isso que elas são grosseiras. São pouco numerosas, mas o tamanho é grande, de modo que você mal consegue visualizar o núcleo. Então, isso é bem característico dos basófilos, certo? E por ter uma característica básica, ele vai ter uma coloração mais voltada para o roxo também, ok? Depois dos basófilos, nós temos presente na periferia também os monócitos e os linfócitos. Então, os monócitos são células que circulam durante poucos dias e deixam a circulação, fixando-se nos tecidos. Então, o monócito ele é monócito na corrente sanguínea, mas quando vai para o tecido, ele vira macrófago, tá? É a célula fagocitária lá. Então, veja que o núcleo dele é um núcleo que tem ali um tamanho maior quando a gente compara com o citoplasma, e também existem granulações mais finas, né? Você não consegue visualizar aqueles grânulos no citoplasma grosseiros como eu mostrei no basófilo. E os linfócitos são encontrados em números consideráveis no sangue periférico, sendo mais raros em esfregaços da medula óssea. Então veja também o linfócito ele é bastante característico. Ele é um tamanho menor quando a gente compara com os monócitos, por exemplo, e o tamanho do núcleo em relação ao citoplasma, ele tem um tamanho bem próximo ali do citoplasma, ele quase que preenche todo o citoplasma, certo? Tem um tamanho em torno de 20 micrômeros, tem um núcleo, né, irregular com, o linfócito. Ele tem em torno ali de um tamanho menor que o monócito. O monócito, por exemplo, tem 20 micrômeros e um núcleo irregular. Já do linfócito, ele já apresenta um núcleo mais regular e tem essa característica ali em relação à proporção do citoplasma com o núcleo, o que nós acabamos não evidenciando nas células anteriores que eu mostrei, certo? Outra célula muito importante são as plaquetas, né? Então, lembrando que as plaquetas são células que advêm do megacariócito. Então, lá na medula óssea, nós temos, lá na linhagem, né? Então, nós temos ali a célula stem cell, que é a célula de origem, que vai levar a 2 caminhos, as células indiferenciadas mieloides e a linfagem linfóide. Então, o linfóide que vai gerar ali os linfócitos. E a mieloide, nós temos ali tanto as plaquetas quanto
quanto os eritrócitos sendo formados. E as plaquetas são fragmentos de uma célula maior, né? São fragmentos dos megacariócitos. Então, na lâmina, no microscópio, é exatamente isso aqui que eu estou mostrando. Então, onde a seta está mostrando, são como se fossem fragmentos mesmo, são pequenas porções ali ao longo da lâmina, menor que a hemácia, veja, compare o tamanho da hemácia e o tamanho da plaqueta, certo? E a coloração também, veja que é uma coloração mais puxado para o roxo, diferente das hemácias, que é uma coloração mais rosa, né? Independente ali dos tipos de colorações, eu vou falar um pouco mais sobre as colorações ao longo da aula de hoje também, mas só lembrando aqui que são as plaquetas, né? Então, as hemácias, os eritrócitos, é aquela célula bicôncava que tem hemoglobina dentro dela e ela é responsável, né, por carregar as moléculas de oxigênio, né? Então, vai levar esse oxigênio ao longo, né, do nosso organismo, levando para as demais células e capturando ali, trocando oxigênio pelo gás carbônico. Depois ela vai lá para o pulmão e lá ela vai fazer a hematose, né? Vai fazer a troca ali de gás carbônico por oxigênio e depois todo o ciclo se renova, certo? Essa é basicamente a função das hemácias. As células de defesa atuam no nosso sistema imunológico, certo? E a questão das plaquetas vão atuar na coagulação do sangue. Então, as plaquetas que vai formar aquele tampão plaquetário para que não tenha ali um extravasamento, não tenha um sangramento exacerbado e a pessoa não tenha ali uma hemorragia, por exemplo. Então, as plaquetas vão ter essa função, né, junto ali com a fibrina, junto com outros fatores também, né, que fazem parte da coagulação e ela é uma célula, é um fragmento, na verdade, de uma célula específica que está presente na medula óssea, ok? Bom, agora nós vamos para o nosso momento de interação. Fique à vontade em mandar as suas dúvidas e já eu volto respondendo. Bom, então uma das questões a respeito da medula óssea, toda essa parte ali da hematopoiese, até se ter ali a maturação das células. Então, só relembrando aqui, que desde lá da nossa formação lá, né, como feto, no saco vitelino, nós temos toda essa produção, toda essa formação de células-tronco, que é as células de origem, né, nós damos o nome de stem cell, e é através dessas células que nós vamos ter ali as células de defesa e as células do sangue que serão produzidas, né? E não só durante esse período, mas depois também, quando criança e quando já adultos, nós temos ali locais específicos do nosso organismo, né, na parte interna dos nossos ossos, onde se encontra a medula óssea, onde nós teremos ali a produção dessas células e também essas células vão migrar para outros locais, que são os órgãos, né, de hematopoiese secundária, no qual ela terá a sua maturação, né? Então, dessa forma, nós temos ali as células que são imaturas. Então, essas células jovens, elas devem se apresentar maior concentração dentro da medula ou dentro desses órgãos de hematopoiese secundária. Na periferia, quando você vai lá realizar uma coleta de sangue, que o profissional de saúde coleta seu sangue periférico, coleta seu sangue da veia e disponibiliza para o laboratório realizar os testes, bom, esse sangue, por ser o sangue periférico, é
seria normal encontrar uma maior quantidade de células maduras já, né? Ou seja, você tem toda essa linhagem que eu mostrei para vocês das células dos linfócitos, né? Você tem toda essa linhagem das células de defesa, as plaquetas e as células, as hemácias, né? E dessa forma você tem as células maduras. As células imaturas, que foi o exemplo dos reticulócitos que eu dei, pode ter uma pequena porção ali na periferia, mas a concentração, a quantidade dessas células deve estar dentro da normalidade, deve estar ali uma quantidade bem pequena, né? Caso você tenha um aumento dessa quantidade na periferia, isso é indicativo de que a sua medula está liberando, né, para a periferia células imaturas, células jovens, porque algo está errado, algo ali na hematopoiese está errado, ou uma deficiência de alguma substância que é necessária para a hematopoiese, ou alguma outra alteração ali que está estimulando a hematopoiese e está sendo necessária liberar células jovens na periferia por causa da falta de células maduras na periferia, ok? Então, voltando aqui, vamos continuar falando um pouco mais sobre hemograma. E agora nós vamos falar um pouco sobre a confecção e a coloração dos esfregaços sanguíneos e as alterações dos eritrócitos. Então é aqui que nós vamos trabalhar como que eu faço a confecção de uma lâmina, por exemplo. Então, você recebeu lá o sangue que foi coletado do paciente e é preciso que esse sangue, né, ele vai ser processado de forma automática, né, a questão do hemograma ou outras análises, mas também é muito importante ser feita uma lâmina desse sangue, caso seja necessário também confirmar algum resultado automatizado e a visualizar a morfologia das células. Então, esse esfregaço sanguíneo é feito em uma lâmina e essa lâmina deve ser corada, né? Porque se eu visualizar da forma que foi feito, não vou conseguir evidenciar, por exemplo, como eu mostrei para vocês, como que é o núcleo dessa célula, como que é o citoplasma, os grânulos, tudo isso eu não vou conseguir visualizar. Por isso que a coloração é muito importante. E nós temos ali colorações específicas para cada tipo de célula, que já são padronizadas e levam nomes específicos também. Então, vamos falar agora sobre a confecção do esfregaço sanguíneo. Então, nessa questão da confecção do esfregaço sanguíneo, é ideal que se tenha uma extensão sanguínea que seja confeccionada no momento da coleta sem anticoagulante, né? Ou também que seja ali coletada com um tubo de tampa roxa, né, que vai ter ali o EDTA, né, no seu interior. E dessa forma você tem a lâmina, se coloca uma gota desse sangue na parte inferior dessa lâmina e com uma lâmina extensora, né, que essa lâmina é uma lâmina diferente, né, a lâmina extensora ela vai ter ali uma espessura, né, diferente, vai ter uma espessura maior também, e com o auxílio da lâmina extensora, que é uma lâmina de vidro, vai realizar ali a extensão desse esfregaço sanguíneo, dessa gota de sangue, certo? E dessa forma, nós temos ali que uma boa lâmina extensora contribui muito para que se forme uma boa distribuição celular no final da extensão. Essa questão da confecção da lâmina, então antes de colorar a lâmina, fazer a coloração, é preciso realizar um bom esfregaço e deixar secando naturalmente, para que depois, completamente seca, se faça a coloração, certo? E quando se confecciona uma lâmina ideal, né, nós temos essa característica. Vejam aqui na imagem anterior que nós temos ali na parte inferior uma maior concentração de células em relação à cor, né, do vermelho ali do sangue. E conforme você vai se movimentando ali para a parte superior da lâmina, essa coloração vai ficando menos intensa. O que significa? Na verdade, nós temos até nomes para essas partes, tá? Significa que você vai ter uma menor concentração ali de células, mas não no sentido que vai afetar a minha análise, mas no sentido que vai proporcionar uma leitura mais facilitada ao microscópio. Por quê? Quando nós visualizamos aqui a porção mais final dessa lâmina, dessa extensão sanguínea, nós temos uma distância maior entre as células, o que possibilita visualizar célula a célula, identificando cada célula, diferenciando cada célula e realizando a contagem dessas células também. Então, dessa forma, a avaliação do esfregaço sanguíneo, ele compreende em 3 partes importantes. Primeiro é a análise da porção espessa em que as células se encontram aglomeradas, que seria essa parte inicial aqui que nós damos o nome de cabeça. Segundo seria a análise da porção mediana,
né? A porção que você tem ali uma quantidade e uma qualidade ideal para visualizar no microscópio. E é nessa parte que nós damos o nome de corpo, que é o ideal para visualizar a morfologia e para realizar a contagem. Então, nós não vamos ter ali a alteração que acabe influenciando na contagem das células. E na porção final, é a parte mais fina, onde você já vai ter um distanciamento muito grande entre as células e uma quantidade muito pequena de células também. E isso pode influenciar. Por isso que nós damos o nome aqui de cauda. Tá? Por isso que é muito importante também conhecer o esfregaço sanguíneo, conhecer ali as mudanças que podem se ter ao longo da lâmina, porque uma leitura inadequada, uma leitura errada da lâmina pode ocasionar um exame inadequado, né? Você pode ter ali um número de hemácias diminuídas, porque você fez a leitura no local inadequado, no local inapropriado da lâmina. Por isso que o ideal é você fazer a leitura no microscópio na parte mediana, é onde nós temos ali a qualidade das células e também uma quantidade adequada que você consegue visualizar as células uma separada da outra, não estão sobrepostas, e dessa forma também você tem uma quantidade de células que é representativa do sangue periférico do paciente. Ok? Claro, isso nós temos toda uma questão, como que se faz a leitura, como que se faz os cálculos também para ser representativo, né, daquele sangue que foi coletado, mas tudo isso também nós temos ali nas aulas práticas para você compreender melhor. Mas, em relação ao esfregaço sanguíneo, mais importante é você compreender como que se faz um esfregaço sanguíneo de qualidade e as partes do esfregaço para se compreender onde que se faz a leitura adequada dessa lâmina, ok? Vamos dar uma olhada agora na lâmina que foi feita do esfregaço e a lâmina já corada. Então, nós temos ali alguns tipos de coloração e elas levam nomes, tá? E na utilização dos corantes específicos, nós temos ali a coloração de Romanowsky, também de Ginsa, de Wright e entre outras, certo? E de panócitos. Na verdade, de panócitos acaba sendo ali caracterizado como essas de Ginsa, Wright e Mann-Gilles e também, entre outras colorações, ok? Mas nós temos ali algumas diferenças entre essas colorações. Romanowsky foi quem primeiro ali identificou que existe uma coloração diferenciada entre o núcleo e o citoplasma dessas células, e por isso que nós temos ali que, independente do tipo de coloração, independente do método de coloração hematológica utilizada, elas vão ser similares em relação aos corantes, né? Em relação a uma mistura de ácido, sais de ácidos, como a eosina, e sais básico, que é o azul de metileno e derivados. Então, você vai ter ali um corante que ele é ácido e um corante que é básico, que dessa forma vai ter a coloração diferenciada entre o núcleo e entre o citoplasma, devido a essa diferença de pH. Então, independente do método utilizado, nós temos ali corantes ácidos e básicos sendo aplicados. E a base de todos esses métodos, nós temos ali a eosina azul de metileno, que tem afinidade por estruturas celulares do citoplasma, que são estruturas ácidas, eosinofílicas ou básicas basofílicas. E ao passo que o corante eosina derivados de azul de metileno apresentam afinidade por componentes citoplasmáticos e nucleares, você vai tendo essa intensidade de cor, por isso nós temos essa evidência do núcleo, né? Veja que o núcleo fica numa cor mais roxa em comparação com o citoplasma, que apresenta uma coloração mais rosa, certo? E atualmente as extensões de sangue periférico corados pelo método dos corantes Wadme, Ginsa e panócitos rápidos são os mais utilizados no Brasil, ok? E existem algumas alterações, certo? Então nós podemos ter ali a alteração do tamanho das hemácias, a alteração na coloração dessas hemácias, né? Por exemplo, se é uma hemácia que tem uma grande quantidade de hemoglobina ou uma pequena quantidade de hemoglobina no seu interior, ela vai ter alteração na sua coloração. Então, nós temos nomes também específicos. Hipocromia é o nome que se dá a uma diminuição na tonalidade avermelhada das hemácias. Vai significar o quê? Que eu tenho pouca hemoglobina nessa hemácia, principalmente. Então, nós temos ali, fisiologicamente, eritropoiese ineficiente e alterações quantitativas da hemoglobina. Em um quadro, possivelmente, são pacientes que apresentam talassemia ou anemia ferropriva. Então, talassemia são questões genéticas também, que vai causar ali alterações da hemoglobina. Então, é um tipo de gene
que a pessoa apresenta, que interfere na produção da hemoglobina em si. E dessa forma você vai ter em ambas os valores de hemácia e de hemoglobina reduzidas. Já na policromasia, as hemácias se apresentam de uma cor mais azulada, que é causada pela presença de restos de DNA ribossomal e são maiores que as hemácias normais. Tá? E aqui, em condições fisiológicas, nós temos a eritropoiese hiperativa e hemoglobinização incompleta dos eritrócitos. Em condições presentes, essa situação são anemias hemolíticas, no qual as hemácias elas ocorrem a lise das hemácias, né? Então você tem ali o extravasamento também de todo o conteúdo e estados regenerativos ali que podem estar associados a essas alterações. Bom, então aqui, como resumo, a hipocromia, redução da tonalidade avermelhada, como eu comentei, e nós temos redução da hemoglobina. Aqui é a imagem ao microscópio para você identificar. Lembram-se que a hemácia normal, você tinha ali uma hemácia mais ovalada, né, já com o núcleo ausente, o núcleo, mas existia ali uma diferença, né, um espaço ali entre a parte central e a periferia. Aqui você já vê um estreitamento, né, bem maior e um tamanho menor também dessas hemácias, certo? Então existe essa diferença ali visualizando no microscópio. E a policromasia é essa hemácia. Então aqui é como se fosse uma hemácia normal e uma hemácia policromática. Eu vejo que ela é maior que uma hemácia normal e você nem consegue visualizar aquela luz incidindo, né, no centro pela ausência do núcleo devido a essa intensidade ali dessa cor azulada causada pelos restos de RNA ribossomal. Então é como se você tivesse ainda fragmentos desse DNA, desse núcleo, né, no interior dessas hemácias. Por isso que ele vai se corar uma coloração mais azulada devido ao seu pH. Outras alterações que nós podemos ver também em relação à morfologia dos eritrócitos, nós temos aqui alguns nomes que são bem específicos, bem diferentes, mas vocês vão entender um pouco a respeito de cada um deles também. Então, nós temos aqui a poiquilocitose, onde nós temos o aumento do número de poiquilócitos circulantes no sangue, que são hemácias que possuem formato anormal, né? Então, independente ali do formato das hemácias, a partir do momento que você visualiza essa alteração morfológica, você tem a poiquilocitose presente. Fisiologicamente, anemias eritropoéticas ou agressões periféricas, então, de forma geral, algumas anemias podem causar essa poiquilocitose. Então, vamos supor, se eu tenho ali uma alteração no tamanho, você já tem ali uma poiquilocitose. Drepanócitos, também chamados de hemácias em foice, é bem específico da anemia falciforme, no qual você tem ali uma alteração no formato das hemácias e na fisiologia você tem a hemoglobina S ali presente. Outra alteração é ovolacitose ou eliptocitose, que vai ter alteração na membrana, e nós temos ali anemias hereditárias. E esferocitose, alterações também na membrana da hemácia, e vai ser resultante ali de anemias hemolíticas, imune e esferocitose hereditária. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, mostrando a imagem no microscópio. Então, a poiquilocitose é o aumento do número de poiquilócitos circulantes no sangue, que são hemácias que possuem formato anormal. Então, veja que nós temos na imagem hemácias que parecem uma coxinha, veja, ela tem tipo uma parte, né, alterada, ela tem a parte ovalada e uma espícula praticamente, certo? Ou outros formatos, então posso ter aqui hemoglobina, hemácias irregulares ou com algumas alterações incomuns. Drepanocitose é o nome que se dá quando se tem uma anemia falciforme, por exemplo, né, no qual as hemácias estão em formato de foice. Então, veja, aqui é uma hemácia normal e aqui é um drepanócito, certo? É uma hemácia que na sua formação você tem uma alteração na morfologia dessa hemácia, por isso que se fala que ela tem formato de foice, né? Por isso que é a anemia falciforme. E, consequentemente, esse paciente vai ter uma diminuição da quantidade de hemoglobina. Outra questão é ovolacitose, que eu comentei. Então, vejam, as hemácias ela tem um formato mais ovalado, né? Se o formato normal da hemácia é mais arredondado, na ovolacitose ela apresenta um formato mais ovalado, certo? Também ficando mais difícil de visualizar
a parte central, a ausência do núcleo nessas hemácias. E esferocitose é a normalidade hereditária dos eritrócitos, causando um defeito nas proteínas estruturais das células. E na esferocitose, nós temos ali, é a forma mais comum de anemia hemolítica hereditária, e a gravidade da hemólise resulta ali no aumento, né, uma alteração do tamanho e nos distúrbios da membrana dessa hemácia, né? Então veja que até a coloração dela acaba ficando mais intensa e ela fica mais arredondada também, certo? E algumas outras alterações, como a hemácia crenada. Então essa hemácia crenada pode ser uma consequência de desidratação e está presente ali hemácias envelhecidas, desidratadas ou alguns artefatos também da lâmina ali de hemograma. Codócitos, que é células em alvo, né? Nós temos ali alterações da membrana, são alterações, pode ser indicativo de alteração hepática. Um provável quadro de anemia falciforme, talassemia ou hemoglobinopatias. E a acantocitose, que nós temos ali a beta-lipoproteinemia, que é característico da acantocitose hereditárias e outras anemias. Então aqui nós temos algumas imagens. Então, codócitos, vejam, é uma célula em alvo, então você visualiza a hemácia, mas no centro você tem como se fosse um alvo mesmo, como se você tivesse ali uma parte daquele citoplasma no centro, né? E dessa forma nós temos os codócitos. As hemácias crenadas, né, exatamente por questões ali de desidratação, por exemplo, você tem essa hemácia que possivelmente perdeu o líquido para o meio externo e elas se encontram com umas chanfruras assim, ó, na parte da membrana, essa alteração da membrana, provavelmente porque ela perdeu líquido para o seu exterior e ela teve essa crenação que nós falamos. Os exócitos são eritrócitos fragmentados, irregularmente contraídos e tem uma característica meio de mordidos. Olha, parece que a hemácia ela foi mordida por alguém, né? São causados por traumas mecânicos, válvulas cardíacas artificiais, agressões térmicas, como queimaduras, enfim. Então, existem outras situações que podem levar a essas características de esquizócitos. E, só lembrando que os acantócitos também têm ali a hemácia com membrana irregular, são umas espículas irregulares, e é uma disfunção hepática, desnutrição ou hipotireoidismo também pode causar. E corpúsculo de Réal-Joly é bastante específico, porque são pequenos restos nucleares não removidos presentes nos eritrócitos. Então, esse ponto aqui que você visualiza na hemácia é resto de núcleo, certo? E elas seriam removidas pelos macrófagos no baço, mas acabou, né, não sendo removido e fica esse alvo ali na hemácia, né, que é o corpúsculo de Réal-Joly, que acaba tendo também a sua presença em algumas situações específicas ali de alteração da hematopoiese, ok? Então vejam que nós temos ali ao longo da análise morfológica, né, depois que você faz um esfregar sanguíneo adequado, realiza a coloração da lâmina, ao visualizar no microscópio você pode encontrar todas essas alterações nas hemácias, certo? Claro, linkando com os resultados laboratoriais, linkando com o hemograma, e esses dados, tanto no hemograma quanto a análise morfológica, você consegue dar um indicativo diagnóstico ou, pelo menos, conseguir direcionar ali o médico em relação à condição desse paciente de forma mais específica. Vamos agora falar sobre o eritrograma, né? Então, se você tem ali a questão da morfologia das hemácias, lá na contagem delas você também deve realizar ou saber de forma manual, que pode ser feito, claro, isso vai depender da demanda do laboratório, vai depender do tamanho do laboratório, mas é possível realizar de forma manual, que muitas vezes é preciso realizar para comparar com a questão, né, automatizada, ou também a forma automatizada que vai lhe conceder ali os valores, né, de hemoglobina, de hemácia, o tamanho dessas hemácias também, essa alteração de concentração em relação ao tamanho das hemácias, e tudo isso nós vemos no eritrograma, que também nós damos o nome ali de hemograma. Então nós temos um método automatizado, que nós temos ali um aparelho com um transdutor, no qual esse aparelho você tem um feixe de luz, né? No aparelho automatizado se tem impulsos elétricos gerados quando a célula passa por esse condutor, e como passa ali célula por célula, as células elas vão absorver essa energia e vai fluir ali
ao longo desse transdutor e cada célula vai ter ali o seu tamanho e a sua concentração. Então, de acordo com essa energia que ela vai absorver, vai ser identificado o tamanho e a concentração de hemoglobina dentro dessa célula. Em relação à forma manual, uma das formas, além da lâmina corada, que você pode realizar ali ao microscópio, mas no microscópio com a lâmina corada, nós analisamos a parte das células de defesa, ok? As hemácias, nós utilizamos a câmara de Neubauer, tá? Que é uma lâmina específica, ela é bem mais espessa, umas 3 vezes mais espessa que a lâmina do esfregaço sanguíneo. E aqui, de forma manual, o procedimento pode ser executado diluindo a amostra de sangue em líquido, um líquido específico de Hayen. Então, você dilui a amostra de sangue em um líquido chamado Hayen, ok? E essa amostra de sangue é coletada na câmara de Neubauer com uma lamínula de vidro por cima. Então, esse sangue vai ser colocado ou nessa porção inferior ou na porção superior, porque em cada porção nós temos essa visualização aqui, esses quadradinhos, que nós damos o nome de quadrantes, certo? Então, independente, você pode ler na parte de cima ou na parte inferior, que é o mesmo, nós vamos encontrar a mesma distribuição aqui de quadrados. E nessa questão é muito interessante porque a avaliação nós podemos, na câmara de Neubauer, fazer contagem tanto de leucócitos quanto de hemácias. Os leucócitos nós fazemos a contagem nesses 4 quadrantes, A, B, C e D, certo? Já as hemácias nós fazemos a contagem no quadrante central, nesse X, que ao visualizar de forma mais próxima, nós vamos ter ali mais quadrantes e em cada quadrante desse nós vamos ter ainda mais quadrantes, certo? E dessa forma nós temos um total de 25 quadrados, esses maiores aqui dentro, e dentro de cada quadrado nós temos 16, ok? E dessa forma é possível fazer a contagem. Então aqui nós temos, na verdade, os quadrantes do canto e o central. E esses 5 quadrantes é onde se faz a contagem das células hematológicas, né, das hemácias. E ao realizar a contagem nesses quadrantes, então vamos imaginar que nós temos aqui um número maior que isso, né, na verdade. Mas então fazemos a contagem nesses quadrantes da periferia e no quadrante central. Certo? E lembrando que se nós olharmos mais próximo esse quadrante, nós vamos ter ali 16 quadrados também, ok? E dessa forma nós temos um cálculo específico, no qual se coloca o número de hemácias contadas, juntando aqui esses 5 quadrantes, certo? O total, vezes 10. Então, esse 10 aqui é um fator fixo da câmara de Neubauer que vai corresponder ao tamanho desses quadrados, tá? Em milímetros cúbicos. Vezes 200, porque para realizar a análise você diluiu o sangue em líquido de Hayen. E vezes 5, porque nós temos aqui 25 quadrados, tá? Então, 5 vezes 5 é 25, ok? Então, vezes 5. Então, essa seria a fórmula ali para se ter o valor total das hemácias realizando a leitura na câmara de Neubauer, ok? Então, dessa forma, no eritrograma, nós temos a análise do número de hemácias, hematócrito. Então, o hematócrito vai equivaler ali o volume ocupado pelos eritrócitos contidos numa quantidade de sangue total, certo? Existe ali um método também manual que se faz por uma coluna, né, de vidro, onde se você coloca o sangue e deixa ele decantar e vê a proporção de hemácias naquele sangue, certo? Então, o hematócrito seria a quantidade, qual que é o volume ali do sangue total que as hemácias ocupam. E isso está diretamente ligado ao número de hemácias. A hemoglobina, que é a substância presente dentro das hemácias, como eu comentei, e índices hemantimétricos, que é o VCM, que é o volume corpuscular médio. Esse volume corpuscular médio é um índice
que indica o tamanho médio das hemácias. Então, aqui vai falar o tamanho. Então, se eu tenho aqui um VCM alterado, isso vai indicar que eu tenho uma alteração no tamanho das hemácias. Então, por exemplo, eu posso ter aqui um VCM normal, mas um número de hemácias, né, alterado, uma quantidade de hemoglobina alterado. Se eu tenho ali o volume corpuscular médio alterado, o tamanho das hemácias, vai indicar que minha hemácia está num tamanho menor, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho menos hemoglobina, né? Então, isso é natural acontecer, principalmente na anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Na hemoglobina corpuscular média, o HCM, ele vai indicar a concentração de hemoglobina por meio da análise do tamanho e da coloração das hemácias. Então, ela vai me dizer que a concentração de hemoglobina, mas levando em consideração o tamanho e a coloração das hemácias também. Então, se eu tenho um VCM alterado, pode me indicar que eu tenho ali uma alteração de hemoglobina. Concentração da hemoglobina corpuscular média, CHCM, que vai me indicar a concentração de hemoglobina por hemácia, tá? Então, aqui seria hemoglobina por hemácia. E RDW, que vai me indicar as alterações das proporções ali de tamanho das hemácias, né? Então, se eu tenho um RDW alterado, possivelmente eu tenho uma alteração também do tamanho dessas hemácias, certo? Reticulócitos, que são as hemácias jovens, que eu comentei, e análise morfológica, que aí sim eu preciso realizar um esfregaço sanguíneo e visualizar no microscópio. Bom, quando nós temos ali um hemograma, nesse hemograma eu tenho o valor desses índices que eu comentei, hemácia, hemoglobina, hematócrito, os índices hemantimétricos e a morfologia, certo? Por quê? O equipamento, por exemplo, que você fez ali de forma automatizada, o eletrograma, então o equipamento vai te dar ali o resultado do paciente e você tem, né, o valor referência que pode alterar ali um pouco em relação a cada laboratório, mas existe ali uma faixa mínima e máxima do valor de referência de cada variável aqui, de cada índice analisado. Então, a hemácia, por exemplo, outra questão que eu não coloquei aqui, existe diferença, quando a gente trabalha com hemograma, diferença de sexo, tá? Então, o valor de referência vai ser de acordo com mulheres e homens, tá? Feminino e masculino aqui. Então, entre homens e mulheres, você tem diferença aqui. Por isso que existe também a diferenciação. O valor de referência, normalmente você tem aqui diferença entre homens e mulheres e o valor de referência. Bom, hemoglobina também se tem ali o valor de referência. Hematócrito em porcentagem. Então, vejam, também a unidade é diferente de acordo com cada índice analisado. VCM, HCM e CHCM são análises ali que vai nos trazer a questão do tamanho das hemácias e também a questão da hemoglobina. E a parte morfológica, aí sim se tem aqui a análise. Por exemplo, eu tenho uma anemia falciforme, então aqui se coloca hemácias em formato são drepanócitos, certo? E coloca ali a indicação do nome das alterações hematológicas que se encontrou em relação às hemácias. Quantidade de plaquetas e a parte do leucograma, que nós vamos trabalhar nas próximas aulas também. Bom, em relação ao reticulócito, é a primeira fase anucleada da formação do eritrócito. Então, a gente não tem mais um núcleo concentrado, apenas fragmentos dele, antes de se tornar eritrócito. Apresenta pequena quantidade de material basófilo, né, como, por exemplo, complexo de Golgi, mitocôndrias, tem a possibilidade de síntese proteica, pertence a um dia na medula óssea e é liberado para o sangue periférico, e o material basófilo desaparece geralmente entre 1 a 2 dias e o eritrócito maduro acaba surgindo. E um marcador de atividade medular eritropoética no sangue periférico, como eu já comentei e dei exemplo do paciente com doença renal crônica, inclusive. E essas alterações, né? Então, imagine que você tem um hemograma e você precisa analisar esse hemograma. Bom, quando você tem um VCM acima de 100, acima do seu valor de referência, nós temos uma condição macrocítica, né? Ou seja, você tem uma célula, uma hemácia, em um tamanho maior que ela deveria, certo? E aqui nós temos provavelmente um comprometimento da síntese de DNA dessa célula.
Normocítica e normocrômica é quando você tem tanto o volume, né, tanto a coloração, quanto o tamanho das células, né? Então, normocítica e normocrômica, você tem ali uma célula normal, né? Então, nós temos ali a diminuição da produção da medula, perda sanguínea aguda, né? Normocítica, normocrômica, nós temos essas questões da alteração da coloração, certo? E a microcítica hipocrômica, nós temos o VCM menor que 80 femtolitros. Então, só voltando aqui para não confundir vocês. Então, quando você tem o VCM acima de 100, eu tenho uma célula maior, né, macrocítica. Normocítica, normocrômica, uma célula normal, e microcítica, uma célula menor, né? Então, comprometimento da síntese de hemoglobina ali, certo? Em relação ao tamanho médio das hemácias. E a hemoglobina, a HCM, indica em média o peso da hemoglobina interna das hemácias. CHCM, a influência da formação da eritrocitária sobre CHCM é claramente percebida nas situações de hipocromia, hipercromia e hipercromasia, hipocromia e hipercromia, e também o RDW, que vem da sigla Red Cell Distribution Width, que é uma variação do tamanho do eritrocitário. Pode ser estimada quantitativamente. Então, por exemplo, você tem ali uma diferença, né, dos tamanhos. Você vai ter células hemácias de tamanho normal e células em formato de foice. Então, essa diferença de tamanho, você vai ter uma alteração nos valores de RDW, por exemplo, certo? Então, por exemplo, a hipocromia, ela é definida morfologicamente quando os eritrócitos possuem um halo central maior, né? Então, lembra do halo central, que é essa parte central da hemácia sem o núcleo, certo? E isso vai indicar uma hipocromia em relação à quantidade de hemácias também dentro dessas células. E lembrando, né, lá no início da aula eu passei uma situação problema, lembra? Em relação à análise de uma situação, né, nós precisamos analisar um hemograma para compreender quais são esses índices, né, o que significa cada alteração para que se possa realizar ali, a Júlia realizar a análise do seu caso clínico. Então aqui nós temos um hemograma. Então neste hemograma, vejam, eu já tenho aqui os valores de referência para análise da parte do eritrograma. E nessa análise de referência nós temos ali o valor de hemácias. Então vejam, quando as hemácias encontram-se normal, não tem alteração, hemoglobina encontra-se reduzida, certo? O hematócrito também encontra-se reduzido. Então o hematócrito, quando o hematócrito está baixo, é um indicativo que há uma diminuição na quantidade de hemácias ou, mais frequentemente, uma diminuição ali na quantidade de hemoglobina, certo? VGM ou VCM, neste caso, também está reduzido e HCM também está reduzido e CHCM também, certo? Então, quando o VCM está baixo, vai significar que as hemácias estão pequenas e são denominadas microcíticas, indicando, por exemplo, condições como anemia por deficiência de ferro, talassemia ou doenças crônicas. O HCM, também conhecida como hemoglobina globular média, é responsável por analisar o peso da hemoglobina presente nas hemácias. E quando a gente tem o VCM e o HCM baixos, pode indicar anemia por deficiência de ferro e outras condições como a talassemia. E se quando eu tenho o VCM aumentado, pode indicar anemia devido à deficiência de ácido fólico ou B12. Então vejam, né, se o VCM estivesse aumentado, eu já não pensaria em anemia ferropriva, mas sim uma anemia por deficiência de vitaminas. E CHCM baixos, que é o caso do paciente também, ela tem uma baixa produção de hemoglobina, caracterizando uma hipocromia. E o RDW, neste caso, está elevado, que mostra uma variabilidade no tamanho dos eritrócitos, que vai traduzir ali em relação à anisocitose da amostra, né? Então veja que nós temos ali microcitose 1+, né? Esse 1+ significa a intensidade da microcitose nessa análise da lâmina. Então vai indicar que esse paciente provavelmente tem uma anemia ferropriva com uma alteração ali no tamanho das hemácias e também uma microcitose ali
presente, certo? Então, dessa forma, nós temos esse hemograma para você também compreender. Então, busque ali trabalhar ao longo dessa semana também essas análises, esse hemograma, para que você consiga ali, com o tempo, também compreender um pouco melhor a respeito dessas análises, desses hemogramas, dessas análises laboratoriais. Então, vamos agora ao nosso momento de interação. Vou deixar uns minutinhos para vocês responderem. É uma questão a respeito da coloração da célula sanguínea e já eu volto para responder a questão que eu trouxe. Bom, então em relação à questão, quais são as colorações panocinocíticas, né, que eu trouxe aqui para vocês? Bom, como eu falei, nós temos ali que as colorações em relação ao esfregaço sanguíneo vieram de Romanovsky, que é o principal ali, e as panocíticas, independente dos métodos, né, que nós temos ali como panocíticas de Ginsa, de White, enfim, entre outros, eles estão ali como panocíticas porque você utiliza um ácido e uma base para realizar a coloração. Por isso que nós temos essa diferença de cor entre o núcleo e entre o citoplasma, exatamente por causa do pH do núcleo do citoplasma, que vai ter ali a coloração de acordo com esses dois corantes que são utilizados, ok? Então vamos agora à questão recapitulando da aula de hoje. Então hoje nós vimos um pouco sobre a hematopoiese, então trabalhei ali como que as células sanguíneas se originam e onde elas se originam, né, falando ali também da medula óssea, a identificação e diferenciação das células sanguíneas em relação às hemácias, a sua diferenciação às células mais jovens, como por exemplo os reticulócitos, que eu falei que é bastante importante, principalmente quando se tem elevado na periferia os reticulócitos, é um indicativo de uma alteração na hematopoiese, né, então lembrando, a hematopoiese é a formação de células hematológicas. Confecção, coloração do esfregaço e as alterações das hemácias. Então, trabalhei ali com vocês como que eu faço uma confecção de um esfregaço sanguíneo, os tipos de coloração e também as alterações das hemácias, né, de acordo com o tamanho dessas hemácias e a concentração também de hemoglobina no seu interior, né, a questão ali da sua coloração, né, ser menos intensa ou mais intensa. Também nós temos essas alterações das hemácias, principalmente trabalhando a sua morfologia em relação às alterações. Por exemplo, nós temos ali a anemia falciforme, que tem a hemácia em forma de foice, nós temos dreplanócitos, nós temos em forma de mais ovalada, enfim. Então, de acordo com as alterações morfológicas também, eu posso ter ali um indicativo do diagnóstico desse paciente. E, por fim, nós trabalhamos o eritrograma, alguns índices que são importantes, como a questão da quantidade de hemoglobina, número de hemácias, índices hemantimétricos, como VCM, HCM e CHCM também, a questão do número da quantidade de hematócrito, o que é o hematócrito, e, por fim, os cálculos dos índices hemantimétricos e as contagens de
reticulócitos, certo? E nessa contagem eu expliquei também a respeito da contagem manual e a contagem automatizada e trabalhando ali com a lâmina, com a câmara de Neubauer, né, onde você faz ali a contagem de hemácias de forma mais específica e se tem todo um cálculo específico também para se garantir a quantidade de hemácias naquele sangue periférico. É uma forma de comparar com o meio automatizado também, caso surja uma dúvida ali na análise, né, frente àquela rotina. Então, muitas vezes, durante ali a rotina do laboratório, o profissional ele precisa fazer essa comparação entre a questão ali, o resultado automatizado e conferir de forma manual, caso venha a surgir alguma dúvida, ok? Então, pessoal, essa primeira aula nós trabalhamos inicialmente com essa parte dos índices hemantimétricos, com a parte das hemácias, todas as alterações, tudo que significa, né, ali em frente à análise clínica, e as demais aulas nós vamos continuar trabalhando outras análises, certo? Que é importante ali para o profissional, né, da saúde, em campo de análises clínicas, conhecer para auxiliar no diagnóstico desse paciente ou no acompanhamento ali da saúde desse paciente. Então, ficamos por aqui. Agradeço a presença de todos. Até a próxima aula.